E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Eu estou lendo em Lucas capítulo 12, versículo 4 e seguinte. Estamos vendo Jesus nos chamar a atenção para alguns valores. Mostra-nos que a vida terrena não tem esse valor tão grande, tão elevado, tão imensurável como se apresenta. E que os homens, eles começam a valorizar de tal forma os bens materiais que, quando criança, eles já são ensinados a poupar, a guardar, são ensinados a ir para o médico, e sempre exames constantes, rotineiros, nada de errado nisso. Mas tudo isto a mim me mostra que Deus, ele não deve ser levado em conta para nada. E a vida espiritual é deixada de lado. Não é mostrado às crianças o valor da vida eterna, o valor o valor do nosso Deus e o risco do homem perder a sua alma. O risco terrível, a catástrofe que se dará com aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Então Jesus aqui, ele valoriza a vida eterna e mostra que o corpo, nós vamos morrer um dia, para não temer a morte, em nenhuma hipótese. Mas ele diz, e ele mostra que nós devemos temer a Deus, porque tem poder para lançar nossa alma no inferno. Logo, ele nos chama a atenção de que o inferno é algo terrível. Logo, com estas palavras, nós identificamos que há um local de sofrimento e agruras, e que o homem, em não cuidando da sua vida espiritual, pode ter uma eternidade afastada de Deus. E que nós devíamos estar muito mais preocupados com a vida espiritual do que a material. Mas não é isso que ocorre. E eu fico pensando, quando a palavra de Deus nos diz que a vida do fim do mundo, o arrebatamento da igreja não se dará antes que se manifeste o filho do pecado. O filho do pecado é o anticristo, alguém que virá para chamar a atenção para si. Um homem poderoso. Trata-se de um homem. E este homem é a besta. E a Bíblia fala claramente dele, que no lago de fogo será lançado Satanás e a besta e o falso profeta. Veja, esse anticristo, ele atrairá as nações para si. Será um homem poderoso. Ele será identificado como alguém que vai resolver o problema da humanidade. E nós estamos vendo coisas acontecendo sobre a terra, nas nações. Estamos vendo o problema econômico, estamos vendo os terremotos, estamos vendo a ciência, que Jesus disse que nos últimos dias seria algo fabuloso. A ciência multiplicaria. Então, meu querido, você que ama a Deus e você que quer escapar do sofrimento eterno, é bom estar atento para o que Jesus disse. Não temeis aquele que pode matar o corpo, depois nada mais pode fazer. Mas temei aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a sua alma no inferno. Então nós precisamos valorizar algumas coisas. Precisamos valorizar que o céu foi preparado para nós e ele é bom. E precisamos lembrar que o inferno existe e que lá vai ser lançado aqueles que esquecerem de Deus. E que nós aqui temos a grande oportunidade de nos acertar com Deus. Como? Submetendo a Ele, debaixo do sangue de Jesus, a aliança estabelecida por Ele, aliança de sangue. E que com esta união com Cristo, nós possamos aproximar de Deus e afastar do mundo. Aproximar de Deus significa
afastar do pecado, não negligenciar a fé. E se nós não abrirmos olhos, nós certamente empenharemos a nossa alma. E Satanás, o príncipe do inferno, ele com certeza está adquirindo vantagem sobre pessoas, inclusive, que ama a Deus. Eu, como humilde servo de Deus, e que apenas busco fazer a vontade de Deus, tenho visto pessoas se levantar contra mim, contra a obra de Deus, falar mal de mim, falar mal da obra. E isso todos os pastores vivenciam isso cotidianamente. E pessoas que estão lá dentro pregando, daqui a pouco vira contra a igreja. Como se ele não percebesse que esse desejo ardente, essa revolta, procede do príncipe das trevas, colocando essas pessoas contra a igreja e contra os líderes, como se esses líderes fossem o próprio Satanás. Mas não percebem. Se eles, que se diz servos de Deus, estão sendo enganados por essa avalanche de tentações das trevas, imagine aqueles que estão sem Deus. Imagine aqueles que estão sem o Espírito, se é que esses tenham. O apóstolo Pedro chegou a dizer, se nós, com dificuldades é que entramos no reino, aonde vão os incrédulos? Então nós vemos, queridos, que a salvação não é tão simples. E a mensagem de Jesus foi incisiva para valorizarmos a vida espiritual em detrimento da vida material. E ele diz assim, olha, não temeis aquele que pode matar o corpo e nada faz com a alma. A alma é o espírito, está falando do espírito nesse momento. E se você pensa que vai terminar tudo aqui, e que nós vamos fazer tudo que queremos e depois nós vamos esquecer porque vai acabar, não vai acabar. A palavra de Deus é segura nisto. Diz que nós daremos conta a Deus. Porque o espírito do homem volta para Deus. Só que esse espírito, ele precisa de redenção, porque lá no Éden o homem pecou. E Romanos 3:3 está escrito, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas aí acrescenta o apóstolo, sendo salvo mediante a redenção que é Jesus Cristo. A salvação é fundamental. A nossa alforria está no sangue de Jesus. A nossa vitória está nele. A nossa segurança está nele. Ele enviou o Espírito para isso. Eu fico feliz de saber que o Espírito Santo trata com a igreja e comigo e com você. Eu estou seguro. Se eu for sincero, Deus me guarda. Se você for sincero, se você valorizar a vida espiritual mais do que a material, com certeza, nós estaremos seguros. Porém, se valorizar mais a vida material, os bens, a vida, o descanso, o gozo deste mundo, sofreremos o risco. E o pior, quando Jesus diz, olha, não temais ao que pode matar o corpo e nada pode fazer com a alma, é que ele percebe que o homem, ele quer cercar sua vida material. Ele quer guardar, ele quer proteger, ele faz tudo para proteger. Chega ao ponto de todos quererem um plano médico bom, plano de saúde. Todos querem proteger. Mas muitos se esquecem de ter um plano de salvação. Oxalá que todos pudessem ter um plano de saúde, mas não esquecesse do plano de salvação de Deus em Cristo Jesus. Por isso Jesus um dia disse para os fariseus, importa vocês fazerem essas coisas e não deixar aquelas. Sim, importa que todos nós tenhamos vida abençoada, próspera, planos de saúde, carros, casa, mas que não esqueçamos da grande salvação de Deus. Isto